Oi, oi, turma, tudo bem? Vamos lá então, continuando microbiologia, tá? Hoje é a nossa terceira aula e nós vamos ver alguns tipos de doenças bacterianas. Por isso que eu pedi para que vocês fizessem aquela pesquisa, né, básica com algumas bactérias. Na verdade, eu dei o nome da patologia e pedi para que vocês pesquisassem o nome das bactérias. O intuito era para que vocês começassem, né, a ficar mais familiarizados com os nomes em latim das bactérias, para que a gente conseguisse fazer a identificação, tá? Então vamos lá, nós vamos ver algumas delas. Hoje, então, a gente começa falando sobre pneumonia e tuberculose, tá? Mas antes da gente entrar nesses conceitos, deixa eu passar algumas definições a mais aqui para vocês. Algumas vezes vocês vão ler alguns artigos, até mesmo nos livros, e fala sobre agente patológico ou etiológico, tá? E patologia. O que são esses dois termos? Quando eu falo agente patológico ou agente etiológico, que quer dizer a mesma coisa, eu estou falando sobre quem é o agente causador da doença. Patologia é a doença em si. Então, olha só, agente patológico ou agente etiológico, dá na mesma, tá? É o causador da doença, é o causador da patologia. Então, eu tenho bactérias, fungos, vírus, parasitos, todos esses aqui são agentes patológicos, tá? Então, agente patológico é o agente causador da doença. E doença, o nome técnico seria patologia, tá? Então, patologia é a doença ocasionada por algum agente patológico. Então, dei um exemplo aqui para vocês, ó. Agente patológico, Mycobacterium tuberculosis. É o nome de uma bactéria, nós já vamos falar dela, tá? Então, ela é o agente patológico de quem? Da patologia tuberculose. Então, agente patológico ou agente etiológico é quem causa a doença, né? Qual é o micro-organismo que desenvolve essa doença, tudo bem? E patologia é o nome da doença, ocasionada pelo tal agente patológico, tá? Então, aqui a gente vai começar a falar de algumas patologias. A gente começa com pneumonia. Então, pneumonia vocês devem, né, conhecer, ou já teve, ou conhece alguém que teve pneumonia, né? Quais são os sintomas de uma pneumonia? Muita tosse, essa tosse pode ser seca, né, sem secreção nenhuma, ou produtiva. O que significa produtiva? Muito catarro, né? Então, uma tosse seca ou produtiva, febre alta, né? Então, eu tenho uma febre aí acima de 38,5, 39. Falta de ar, esse paciente apresenta um cansaço, uma falta de ar. Isso se explica, né, devido à tosse, até mesmo devido à quantidade de catarro que ele tem ali no pulmão, então tem uma falta de ar. Pneumonia mata? Mata. Né? Então, se não tiver um tratamento, pode acabar evoluindo para o óbito. Então, temos que tratar essa pneumonia. Então, vamos lá. Quem é o agente patológico da pneumonia? Eu tenho algumas bactérias, né? Qualquer bactéria que se aloje no pulmão vai ser responsável por desenvolver uma pneumonia. Mas existem duas bactérias que elas são as mais comuns, tá? A Streptococcus pneumoniae, que também é conhecida como pneumococo, e temos também a Haemophilus influenza, tá? Então, a Streptococcus pneumoniae e a Haemophilus influenza são as duas bactérias mais responsáveis aí pelo desenvolvimento da patologia. A Streptococcus pneumoniae, ela se apresenta assim, ó, na forma de cocos, né? Na verdade, Streptococcus, né? Então, porque é uma fila de cocos, né? Vários cocos, todos juntinhos, então formando, né, a morfologia Streptococcus, mas não está errado em falar que eles são cocos. Vocês devem lembrar que os cocos são subdivididos em diplococcus, streptococcus e estafilococcus. É só como eles se agrupam, né? Como esses cocos estão agrupados. No caso do Streptococcus pneumoniae, eles se agrupam em filas, tá? Em filinha. Então, por isso que é chamado de streptococo.
aeróbico, ou seja, necessitam do oxigênio para sobreviver, por isso que se explica que eles acabam acometendo o pulmão, né? E gram positivo. O que é gram positivo? Através daquela técnica de coloração, eles se colorem na cor azul ou roxeada. Isso porque a parede celular da bactéria ela é mais grossa, rica em peptídeos glicanos, né? Então, isso faz com que o corante azul de metileno ou violeta genciana fique fixado naquela parede. Lembram da técnica que nós fizemos, tá? Então, o Streptococcus, como que ele se apresenta? Como que é a carinha dele? Como que é a morfologia? São cocos, mais especificamente Streptococcus, aeróbicos gram positivo. Tá? Então, eu coloquei uma fotinho aqui para que vocês tenham essa visão, né, de quando eu falo que eles são cocos ou Streptococcus, olha aqui uma filinha, né, de vários coquinhos, todos juntos. Aeróbicos, necessitam de oxigênio para sobreviver, gram positivo. Então, a gente percebe pela lâmina que eles estão corados de roxo ou azulzinho, certo? A outra patologia que eu ia falar para vocês é o Haemophilus influenza. Então, ele também é um coco, né? Então, eles apresentam na forma de coco ou diplococos, né? Em alguns estão até em parzinho aqui, né? Ó, dá pra gente ver aqui os parzinhos. Gram negativo. Então, olha só, o Streptococcus era gram positivo. Aqui nós estamos diante de um gram negativo, então de uma coloração avermelhada ou rosa, né? Por quê? Porque a parede celular do Haemophilus influenza é fina, é bem delicada, né? Com poucos peptídeos glicanos, fazendo com que o corante não seja fixado, o corante azul ou violeta, né? Ele só acaba fixando o vermelho, né? A fucsina. Tudo bem? Então, gram negativo. Outra diferença, anaeróbico facultativo, ou seja, a Haemophilus ela sobrevive tanto no oxigênio quanto na ausência do oxigênio, né? Então, olha só, é uma bactéria bem difícil, né? Ela se adapta ao meio. Então, por isso que é difícil combater a pneumonia, tá? Então, outra situação, além da Haemophilus, ela pode ocasionar pneumonia. Se ela atingir as meninges, vocês devem ter visto o que é meninge, né? Aquela membrana, né, que reveste interna da nossa medula óssea. Vocês viram isso em anatomia. Caso essa bactéria, a Haemophilus influenza, atinja a meninge, ela também pode ser responsável pela meningite, tá? Então, 2 tipos de bactérias, 2 agentes patológicos que podem ocasionar a pneumonia. E os sintomas são os mesmos, né? Febre, tosse, seca produtiva, falta de ar, cansaço, tudo bem? Então, olha só, como que eu trato, né? Paciente pegou pneumonia, como que eu tenho que tratar? Então, aqui a gente tem que deixar bem claro, se eu estou diante de bactérias, eu tenho que entrar com antibiótico. É um tratamento antimicrobiano, são antibióticos. Se fosse por vírus, eu ia entrar com antivirais. Se fosse com fungos, eu iria entrar com antifúngico, né? Mas nós estamos falando de bactérias, então nós temos que entrar com antibióticos, tá? Então, aqui a gente já começa algumas definições para saber o que é um antibiótico. Então, antibiótico é um medicamento que combate as bactérias. Por que eu tenho uma grande quantidade de antibióticos? Porque isso apresenta a sensibilidade das bactérias. Tem bactéria que pode ser sensível à amoxicilina e resistente à azitromicina. Isso se explica por que a gente não pode tomar qualquer antibiótico por qualquer coisa, né? Porque eu não sei qual é a bactéria, a gente só descobre qual é a bactéria que está ocasionando a infecção quando a gente faz algum tipo de exame microbiológico, que é essas técnicas que nós estamos desenvolvendo lá no laboratório. Tudo bem? Então, tomar antibiótico sem saber se a infecção é bacteriana ou não, faz com que as bactérias cada vez mais fiquem resistentes aos antibióticos, né? Então, por isso que tem que ter esse cuidado em o uso abusivo de antibióticos, tá? Mas vamos lá. Esses são os antibióticos mais comuns numa pneumonia, para o tratamento de uma pneumonia.
Amoxicilina com ácido clavulânico, tá? Ou só amoxicilina, mas se não ela vai ser associada com ácido clavulânico, que é o clavulanato. A azitromicina, a claritromicina, a ceftriaxona e a levofloxacino. Esses são os antibióticos de escolha, não significa que o médico não possa prescrever outros. Como que esses antibióticos eles são escolhidos, né? É porque através dos estudos percebeu que tanto a hemófilos quanto streptococcus são sensíveis a esses antibióticos, tá? Então o médico não vai ficar tentando, ele sabe que independente de qual seja essa bactéria, se for a streptos ou se for a hemófilos, ele vai ser, esses dois são sensíveis, por exemplo, a amoxicilina com ácido clavulânico, então ele já vai prescrever. Depois sai o resultado para saber qual que era a bactéria, mas se já foi diagnosticado através de um exame de raio-x que esse paciente está com pneumonia, já vamos entrar logo com antibiótico. E os antibióticos podem ser esse. É claro que daí vai do critério do médico, né? Saber se existem pessoas que são alérgicas à amoxicilina, outras pessoas são alérgicas à azitromicina, então tem pessoas que é alérgico a levofloxacino, ou, né? Olha, doutor, eu tive uma infecção há tanto tempo atrás, eu tive uma sinusite e eu tomei azitromicina há uns 40 dias atrás. Poxa, se esse paciente já tomou azitromicina, ele ainda possui, às vezes, até alguns requisitos desse antibiótico na corrente sanguínea. Para que eu vou submeter novamente a esse antibiótico? Então, vamos mudar a linha de tratamento, tá? Então, o médico, cabe ao médico, né? Saber identificar qual é o tipo de antibiótico mais correto. Tudo bem? Então, esses são os antibióticos de escolha. Vocês irão ver, né, mais detalhadamente a ação desses antibióticos lá na disciplina de farmacologia. Futuramente vocês vão lembrar desses nomes, tá? Profilaxia. O que significa profilaxia? É uma maneira de evitar. Tem como evitar de pegar a pneumonia? Tem, né? Ainda mais hoje em dia, em época de pandemia, nós estamos bem craques, né, com as medidas de prevenção. Então, olha só, a pneumonia, ela pode ser passada, né, transmitida de um paciente doente para outros, através das gotículas de saliva, né? Então, espirro, tosse, utensílios como copo, talher, escova de dente, nada disso deve ser compartilhado. Por quê? Porque ali pode ter a presença de saliva, de secreções, né, do pulmão, como por exemplo um catarro, né, ali ao tossir o paciente acaba expulsando a saliva, pode expulsar pequenas gotículas dessa secreção e isso faz com que possa a bactéria ser disseminada. Então, o uso de máscara no paciente e no cuidador é de extremamente importância, né? Se eu estou cuidando de um paciente desse, ou seja, se eu estou morando no mesmo lugar que esse paciente com pneumonia, ou se eu estou administrando a medicação nesse paciente, esse paciente ao tossir, ao falar, corre o risco de me contaminar. Então, máscara. Né? Então, hoje em dia, o conceito de máscara foi totalmente renovado. Antes, a gente só pensava em utilizar máscara no paciente, naquele que estava doente, mas a gente sabe que agora isso já é, né? Todo mundo deveria usar a máscara, principalmente em aglomerações. Higiene das mãos, né? Lavar muito bem as mãos, porque ao tossir, ao espirrar, ao manusear o paciente, eu posso entrar em contato com a bactéria. Então, a lavagem das mãos é extremamente importante. Manter um ambiente arejado para que tenha circulação do ar e para que essa bactéria, né, não fique ali parada. Não compartilhar os utensílios como copo, talheres, né, escova de dente. Então, isso não deve ser compartilhado, porque ali pode ter a presença da bactéria. E temos a vacina, né? Então, tem vacina contra pneumonia? Tem. E essa vacina, ela é dada, faz parte do calendário vacinal, calendário de vacina, né? O calendário vacinal infantil. Então, olha só. Quando a criança nasce, né? Ela toma algumas vacinas, que depois a gente discute sobre, mas aqui, ó, no 2º mês de vida, tá vendo, ó? Ela vai tomar a primeira dose da pneumocóxica,
10V, o que significa isso? 10 valentes, são 10 tipos de streptococcus, tá? Que podem ocasionar essa pneumonia, né? Então, são mutações do streptococcus, dessa bactéria, e que a criança tem que tomar para que esteja protegida. Ela toma no 2º mês de vida, ela toma no 4º mês, olha só, ó, segunda dose da pneumocóxica, tá? E quando que ela toma aqui, vamos ver novamente, com 1 ano, tá vendo, ó, reforço pneumocóxico. Então, ela vai tomar aqui, ó, 2 meses de vida, a primeira dose, com 4 meses de vida e com 1 aninho, essa criança vai tomar, tudo bem? Então, olha só, gente, é muito fácil evitar de pegar a pneumonia. Amanda, mas eu tomei essa vacina quando criança e eu desenvolvi pneumonia. Sim, como eu falei, as bactérias mutam, né? Então, essa vacina é contra a bactéria mais agressiva que tem, que é a Streptococcus. Essa bactéria, Streptococcus pneumoniae, caso você venha desenvolver, né, essa patologia por esse agente etiológico, isso é extremamente perigoso. Não significa que só essa bactéria pode ocasionar pneumonia. Não, essa é a forma mais grave de pneumonia. Por isso que ela está sendo colocada no calendário vacinal. Mas qualquer outra bactéria pode ocasionar também uma pneumonia. Então, se você tomou essa vacina quando criança, que faz parte do calendário, e você desenvolveu pneumonia depois de adulto, não foi de Streptococcus pneumoniae. Ainda bem, né? Você estava protegido, por isso que você não desenvolveu essa pneumonia. Lembrando que pneumonia em crianças, né, gente, de 2 anos, 4 anos, 1 ano, pode ser fatal, né? Eles não têm imunidade para isso, a bactéria faz um estrago. Tudo bem? Dúvidas aqui com pneumonia? Quem tiver dúvida, é só mandar lá a perguntinha, a gente discute sobre, tá? Tuberculose. Tuberculose também é outra doença aí que é bacteriana. Quem causa tuberculose? É essa bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, tá? Ela também é conhecida como nome de bacilo de Koch, porque foi um pesquisador de sobrenome Koch que descobriu sobre essa patologia e acabou batizando, tá? Por este nome, bacilo de Koch. Pois o nome técnico dela é essa daí, Mycobacterium tuberculosis, tá? O próprio nome já fala, né? Bacilo de Koch, ou seja, é um bacilo. É aeróbico, então necessita de oxigênio para sobreviver. E essa bactéria é bem legal da gente estudar. Por quê? Eu falo que ela é gram-positiva, mas eu não consigo fazer a técnica de coloração de gram. Caso eu esteja diante de uma Mycobacterium, qualquer Mycobacterium, tá? Tuberculose é a espécie. Então, o gênero Mycobacterium, qualquer outra bactéria que seja do gênero Mycobacterium, eu não consigo fazer a coloração de gram. Por quê? Porque essa bactéria, ela apresenta, protegendo a parede celular, ela acaba apresentando, né, uma outra camada de proteção, uma outra parede. E isso faz com que os corantes de violeta, fucsina, lugol, tudo que nós utilizamos na técnica de coloração de gram, não penetre na bactéria. Então, existe uma outra técnica chamada Ziehl-Neelsen, que é através de ácido acético, né? A gente coloca essa bactéria em contato com esse ácido, faz algumas lavagens com álcool, justamente para que essa camada de proteção, né? Essa barreira de proteção que envolve a parede celular da bactéria seja rompida e eu consiga fazer essa técnica de coloração, tá? Então, por isso que eu não consigo fazer técnica de coloração de gram em qualquer gênero de Mycobacterium, porque ela tem uma camada protetora nessa parede celular que impede a passagem dos corantes. Então, eu tenho que fazer essa outra técnica. Mas,
Caso não existisse essa barreira de proteção, eu falaria que o bacilo de Koch é gram-positivo. Por quê? Porque é uma parede grossa, uma parede bem resistente, rica em glicopeptídeos, fazendo com que a característica dela seja gram-positiva, tá? Se a gente não tivesse essa informação, quando vocês olhassem essa lâmina, você iria me falar que o bacilo é gram-negativo, porque ele se apresenta na coloração rosinha. E tá errado, ela é gram-positiva. Mas neste caso, eu não consigo ver a coloração azul, porque é outra técnica utilizada. Tudo bem? Como que eu trato tuberculose, tá? Então, tuberculose é um caso de doença de saúde pública. Antigamente, teve-se, né, um surto de tuberculose, muitas pessoas foram acometidas de tuberculose, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, coisa de uns 40 anos atrás, tá? Então, esse tratamento da tuberculose, ele é até fornecido pelo SUS. E quem é diagnosticado com tuberculose, obrigatoriamente tem que fazer o tratamento pelo SUS. O SUS, né, o governo dá essa medicação justamente para que possa controlar surtos de tuberculose. Um paciente com tuberculose é capaz de contaminar 5 a 8 outras pessoas. Então, é um caso muito sério. Quando um paciente é diagnosticado por tuberculose, todas as pessoas da família que convivem com este paciente são submetidos a testes, aos mesmos exames. E na menor suspeita desse paciente ter contaminado os seus familiares, os